Nessa mesa aqui, a gente sempre faz questão de chamar pessoas visionárias. E o que são pessoas visionárias? Que enxergam além do horizonte, né? Se a gente pegar a comparação de um carro à noite só ilumina ali 2, 3, 4 metros para frente. Mas o que está à frente do farol é o que transforma uma pessoa em visionária ou não. Hoje eu e o Eliseu temos o prazer de trazer um dos grandes nomes do mercado, eu diria até digital, mas o digital visionário, que é o Darlan. Darlan, seja muito bem-vindo aqui. Estou muito feliz de receber você, ainda mais vendo a sua trajetória, né, o seu crescimento aí nos últimos meses, nos últimos anos, porque dá para perceber que você tem essência e ninguém te colocou lá. Esse lugar já era seu, né? Assim como uma semente já é árvore mesmo sendo semente. Ela só precisa do processo para virar uma árvore. Então seja muito bem-vindo aqui ao Visionários. Obrigado, amigo. Obrigado, Eliseu. Obrigado, João. Prazer imenso estar falando com vocês aqui. Eu gosto desse título, né? Visionário. Eu acho que todos nós temos que essa mente milionária, né? Essa mente milionária e essa mente visionária. Prazer imenso estar com vocês aqui. Grande prazer, cara. Eliseu, Legal. prazer também, né? Você sempre aqui me ajudando na bancada. Tamo junto. Que eu falo que isso aqui é um balcão de negócios, né? Não é um programa, não é entretenimento e não é só conteúdo. Mas eu queria entender de você, Darlan. Cara, da onde você veio, né? Quem era o Darlan antes do Instagram, antes de ter um celular na mão, indo, enfim, na 25 de março, nessas palestras. Quem é o CPF Darlan, cara? Da onde você veio? Eu sou o Darlan da Ingrid, né? Eu sou o Darlan da minha esposa, pai da Antonella. Eu sou empresário, mas a minha origem é a minha história. E a minha história é a minha maior riqueza. Eu costumo falar assim nos eventos que eu participo, que quanto pior for a sua história, melhor ela é. E a minha origem é muito difícil. Eu nasci numa cidade de 10 mil habitantes, chamada Ananás, no interior do Tocantins. Como é o nome? Ananás. É, o nome é difícil. Ananás. É abacaxi, tá? É, lá na terra do abacate era 10 mil habitantes, eu agora já fui tem pra Porto 9.900. Nacional lá no Tocantins. É perto? É uns 500 quilômetros para frente. Ah, então é longe, não, não uns é? 300 quilômetros para frente. É perto, relativamente perto. E fui criado na roça até os meus 9, 10 anos. E a história da venda, né, que eu acho que a principal habilidade que um ser humano tem que desenvolver é a habilidade de vender. Certo. E eu comecei a desenvolver essa habilidade de 6 para 7 anos, quando a minha avó morava nessa cidade. Eu morava na fazenda, estudava, né, na parte da manhã nessa cidade, a parte da tarde ficava na casa da minha avó, esperando meu pai me buscar para poder voltar para minha fazenda. E numa dessas tardes eu vi o quintal da minha avó todo sujo, ela tinha vários pés de manga no quintal dela. E eu, sem perguntar se eu podia ou se ela precisava, peguei o rastelo, limpei o quintal dela e depois ela falou, mas quem que limpou isso aqui? Eu falei, fui eu, vó. Aí ela, meu filho, não precisava. Tipo, eu pensei comigo, mas eu não fui porque precisava, fui porque eu queria te agradar, queria te servir. Aí ela foi, enfiou a mão na carteira de vó, né, que é o sutiãzinho. Que era no sutiã, minha avó também. Arrancou a notinha, Carteira de vó. me entregou, 5. Eu falei, rapaz, esse trem é bom, hein? Aí eu limpei o quintal dos meus tios, que interior é assim, né? Tudo é família. Aí na rua da casa da minha avó tinha uns 4 famílias que moravam, que é tudo parente nosso. Aí eu comecei, eu entendi isso muito cedo, né? Que venda é servir. Então esse mesmo entendimento de que venda é você servir, eu trouxe e trago para todos os meus negócios. Então a minha origem foi essa, mas depois que eu entendi que venda é servir, eu comecei a servir as pessoas com produtos de ticket mais alto. Então, quando meu pai saiu de Araguaína, do Tocantins, a gente foi morar em Araguaína depois, e mudamos para Goiânia. Na época, assim, nós tínhamos um carro e R$5.000 em dinheiro. Eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, um mais novo e a minha irmã mais velha. Eu tinha meus 11 para 12 anos, e nessa época meu pai não tem formação, era um homem do campo. Ele começou a vender panos de prato na rua e eu ajudava ele com meu irmão. Então eu comecei vendendo pano de prato, daqui a pouco passou um tempo, 2, 3 anos depois, eu comecei a vender madeira. Eu sempre tive muita força, então eu era o cara que descarregava as madeiras do caminhão de madeira que meu pai comprava no Pará, madeira serrada. Daqui a pouco eu comecei a vender roupa na feira, depois eu fui trabalhar num restaurante. Daqui a pouco eu comecei a vender colchão magnético, e quem vende colchão magnético? Carrega qual que é o milagre que ele faz? Amigo, na venda de colchão magnético foi que eu entendi como é que você consegue explorar o seu network. Existe uma técnica de venda que hoje não vou falar o nome, porque vocês vão saber do que eu estou falando, mas na época chamava marketing da amizade. Certo. Que é o nosso network hoje, né? Marketing de rede ali, Exato. né? De conexão. Exatamente. E aí nessa técnica funcionava da seguinte forma. Eu tenho um vendedor que é o A, o usuário que já comprou desse vendedor que é o B, e o amigo desse cara, desse B, que é o C. Como é que funciona a venda hoje? Uma venda direta onde o A vai direto no C, mas não tem nenhuma ponte de conexão, de intersecção entre vocês. Como é que funcionava a venda de colchão? O A provava da qualidade, o B provava da qualidade do produto que comprava do A,
e ele fazia uma lista de nomes. E ele levava o A na casa do C. Então, somente depois dele testar a qualidade do produto que comprava, ele indicava. Então, como é que funcionava? Foi aí que eu comecei a falar, pô, eu vou ficar bom nesse trem de venda. Por quê? O desafio era o seguinte, se eu ligasse pro João, a gente falava, ô João, bom, eu quero te mostrar um colchão hoje à noite na sua casa. E o João falava, moça, eu tenho o melhor colchão na minha cama, não quero vir não. Vem tomar café comigo, vem fazer colchão pra mim não. Então, como é que era o pitch, o gatilho de venda para poder fazer um agendamento? Eu ligava pro João, eu sou o B e o João é o C. E o vendedor, vamos imaginar que o cara que me vendeu o colchão é o Eliseu. Então, eu ligava pro João aqui e falava, ó, João, tudo bom? Então, quebrava o gelo, batia papo e tal. E depois eu falava assim, ô João, parada é a seguinte, quero ir na sua casa tomar um café com pão de queijo hoje. Você vai estar com sua esposa lá? Vou estar lá assim. Então, que hora? 7 horas ou às 8? Não, às 8. Não, então tá, ó, prepara que eu quero te mostrar um negócio que eu descobri da área da saúde que revoluciona minha saúde e vai revolucionar a sua. E eu quero que você conheça. Não, mas você não quer vender nada. Não, quero te vender, não quero que você conheça. O que é? Se eu falasse que era colchão, acabou o agendamento. Não vendia de jeito nenhum. Então, o desafio do indicador era não falar qual que era o produto. Ele tinha que agendar em casa, porque ninguém mede o colchão no escritório. Eu precisava lá na sua cama medir seu colchão, entendeu? Então eu tinha que ir na sua casa. E tinha que estar marido e mulher, porque se tiver só o marido, ele ia falar, não, gostei, mas eu tenho que falar com minha mulher. Se tiver só a mulher, gostei, mas eu tenho que falar com meu marido. Então eu estar com os dois juntos, porque eu elimino as possibilidades de objeções. Aí eu ia até a casa do João. Uma venda difícil, hein? Não, Caraca, venda difícil. Só a venda marcação fácil, já... mamata. Fácil. Ó, o principal desafio era o meu indicador não errar na estratégia de agendamento. Quando o indicador não errava na estratégia, tipo, a taxa de conversão era de 50%. A cada 2 visitas eu vendia para 1. Era absurda. Por quê? Porque era uma presa fácil. Era na casa do cara, juntamente com a mulher, com o cara que quem estava vendendo não era eu. Quem estava vendendo não era o Eliseu, era eu que estava vendendo para você. Aí como é que funcionava? Depois que você marcava o horário, eu falava, ó, eu vou levar um amigo meu, viu? Quem quer? Não, fica tranquilo. Você confia em mim? Então fica de boa. Eu sou amigo, eu mando um cara, pô. Amigo é assim, concorda? Tô indo aí, já chega metendo o pé na porta. Isso aí. Agendei o horário, chegava lá, aí vinha o Eliseu comigo. O Eliseu, né, quebrava o gelo e tal. Aí depois eu apresentava o produto. Quando eu apresentava o produto, a apresentação do produto, ela automaticamente ela induzia o cliente à compra. Porque a gente começava batendo sempre nas dores, depois eu conectava as dores do cliente, depois eu falava para esse cliente que existia uma solução para aquela dor, e depois eu falava, a solução eu tenho aqui para você disponível, e eu mostrava que ela era fácil de pagar aquela solução. Então a percepção de valor ela aumenta quando o cliente identifica a dor. Então, o que é eu enxergar valor no produto? É eu entender que eu necessito dele. Eu necessito aquele produto para mim. Então a gente fazia isso durante a apresentação. Aí no final, quando o João falava, não, mas tá caro, não sei o quê, eu falava, rapaz, quanto custa a sua saúde, rapaz? Você tá doido? É pra você comprar assim, ô Eliseu, fala o preço bom para ele. Fala negócio para mim. Então quem vendia era o indicador. O B vendia para você. Mas rapaz, era igual tirar doce de criança, era fácil. Vendeu muito colchão? Mas vendemos um bocadinho bom. Porque... A gente era os principais do Centro-Oeste, né? A dificuldade maior, talvez, é entrar na casa da pessoa, né? Para você entrar e ter essa intimidade. Então, se você tem alguém que te indica, fica mais fácil. Porque, normalmente, como que você entra no quarto do cara, né? Não é um obstáculo. Você falou, Darlan, que nem vamos jantar lá na sua casa hoje, Darlan, não sei o que lá. Ô, Darlan, posso dar uma olhadinha no teu quarto? Você já vai olhar pra mim e falar, rapaz, que porra é essa aí? Exatamente. Não, e tinha uns negócios, eu vou contar um negócio pra vocês aqui, bem exclusivo, que eu nunca contei em nenhuma entrevista ou em live. Teve uma vez que eu fui mostrar para um senhorzinho de idade, ele é a esposa dele. E esse colchão tinha um tratamento que era a base de magnetoterapia e infravermelho, que é o infravermelho. E esse tratamento, ele é comprovado cientificamente que ele melhora a disposição masculina. Né? Então, a libido. O cara vai ficar feliz. Aí nós chegou no senhorzinho assim. Olha o argumento. Aí o senhorzinho, interessado em comprar, mas não estava dando muita ideia. Não. Eu fui puxei no canto e falei, meu senhor, você já imaginou? Você vai virar um galo, rapaz. Isso aqui é um novo Viagra. Isso aqui vai ser bom demais. Ele é mesmo, rapaz. É, melhor disposição. Melhora, mas só vai ver. Rapaz, na esse hora. velho comprou na hora. Eu acho que a vida dele tava meio ruim. Ele comprou na hora, entendeu? Foi na dor do velho. Exatamente. Então, o que acontece? Eu fui muito treinado nesse mercado. A gente fazia vários treinamentos. A gente atendia em 7 estados na época. A gente começou com o Centro-Oeste, depois a gente abriu o leque para Norte, Nordeste. Então eu comecei a ficar muito bom em venda vendendo colchão magnético. E eu entendi a base de todo o meu crescimento, que é conexão e network. Porque eu aprendi na prática que quanto melhor era o indicador, mais fácil era para o vendedor. Fato. Saí do mercado de colchão porque eu olhei e falei, cara, eu comecei vendendo pano de prato.
baixinho em valor. Subi para roupa, restaurante, depois fui vender colchão magnético, só fui subindo o valor do produto de venda. Quanto custava um colchão na época, você lembra? De 3 mil a 20 mil, mas na época é como se fosse 50 mil de 20 mil hoje. Então era muito caro. Preço agregado alto, né? Exatamente. Valor então, agregado. Tipo, era 3 vezes o valor de um colchão convencional. Então tinha um valor agregado alto. Beleza, depois eu fui ingressar no mercado de carro, porque eu olhei e falei assim, rapaz, eu consigo vender mais coisas. Cansei desse mercado de colchão. Quero vender algo mais caro. Foi onde eu ingressei no mercado de veículos usados. Trabalhei 3 anos numa loja de carro. Legal. Eu vi que você tem uma história com carros também, né? Eu trabalhei com o Wagner, né? Pois é, Com o então. Tecar, a gente tem uma jornada grande ali. E é um mercado apaixonante. Eu ainda falo que eu ainda vou ter uma loja de carro de novo. Eu sou apaixonado com esse mercado. Eu sou fissurado com carro. É mesmo, também gosto de Nossa, carro. eu troco de carro direto, assim, 6, 7 vezes por ano. Legal. E aí, ingressei numa loja de carro em Goiânia. E na época que eu fui ingressar nessa loja de carro, eu acredito que o maior desafio seu que está assistindo é aprender a vender. Mas a primeira venda começa com a sua venda. O cliente só compra seu produto ou seu serviço quando ele compra você. Cheguei numa loja de carro, e aí cheguei de tarde lá, a minha cabeça sempre foi assim, cara, eu escolho onde eu trabalho, eu escolho com quem eu me relaciono, eu escolho onde eu quero acessar, eu sempre fui muito resolvido. Eu sempre soube da minha identidade, eu sabia do meu potencial de me conectar com qualquer pessoa. Aí eu fui, tinha uma loja de carro, tinha acabado de inaugurar em Goiânia. Loja linda, maravilhosa, toda pé de vidro, assim, pé direito duplo e tal. Um negócio cabuloso. Loja chique, de carro nobre. Na época, os carros nobres eram, sei lá, o mais caro era um carro de 150 mil. Não tinha tanto carro importado como tem hoje. Isso foi em 2003. Cheguei na loja de carro de tarde, aí eu vi uma senhora bonita e falei, como é que eu faço para trabalhar nessa loja? Ela, meu filho, eu era garoto, tinha 19 anos. Meu filho, a gente não está precisando, mas deixa seu currículo aqui, quando liberar a vaga eu peço para te entrevistar. E eu nunca fiz um currículo. Eu falei, tá certo. Como é que eu vou poder falar com o dono da loja? Era a mulher do dono, eu não sabia. Olha, ele vai, chama Vilmar e vai estar aqui só amanhã. Amanhã a partir de que hora? Amanhã a partir das 8. Eu falei, beleza. Eu lembro que na época, era uma quarta ou quinta-feira, e a minha internet era internet de escada. Não era internet tipo banda larga, não era internet de hoje, cabeado não era internet de escada. Então, amigo, internet era depois da meia-noite. Barulho. Barulhinho, depois da meia-noite. Depois da meia-noite. MSN cantava Corujão. Eu lembro que eu dormia tarde, que eu tinha que entrar no MSN, poder lá responder. Aí, o que eu fiz? Cheguei em casa, busquei na internet o site dessa loja chamada Tropical. Fui pesquisar sobre a loja, eu identifiquei que tinha 2 lojas, uma no setor aeroporto, que era a matriz, e essa que era a filial no setor Bueno, que era a nova loja. Eu descobri que a loja tinha 10 ou 12 anos na época de mercado. Eu descobri o nome dos 2 sócios. Meu pai, coincidentemente, já tinha ido nessa loja várias vezes, mas nunca tinha comprado um carro. Mas era cliente, não era um cliente ativo, era um passivo, mas era cliente. Aí eu falei, pronto, agora eu tô com o meu armamento para poder voltar amanhã. Aí no outro dia eu cheguei lá às 7h30 da manhã, tomei um chá de cadeira de 1h30, até que por fim, o senhor dono da loja, tava numa sala chique, tanto quanto essa assim, aí ele pegou e falou, meu filho, vem cá, chama aqui, tipo assim, com pressa, já queria me receber em pé para falar que não precisava contratar, que tava com o quadro cheio, a loja tinha 1 mês, tinha aberto. Aí ele, tudo bem? Minha esposa falou que você teve aqui ontem, tal, não sei o quê. Eu falei, ela falou assim, não tá precisando não e tal, mas deixa seu currículo. De novo com essa porcaria de currículo, eu não vou deixar currículo. Nunca fiz, não vou fazer agora. Sim. Aí eu falei, pois é, o senhor é o seu Vilmar, né? Sou muito prazer e tal. Pois é, então eu vim porque meu pai pediu para eu vir. Meu pai é cliente seu. Na hora que eu falei que meu pai é cliente dele, ele deu. Eu falei, pô, aí mudou. Eu preciso ouvir o que esse cara tem pra dizer, né? Esse cara é o filho do meu cliente. Eu falei, quem que é seu cliente? O senhor José. Meu pai se chama José. E todo mundo tem um cliente que chama José, amigo. Eu falei, pô. Aí ele sou José do quê? Eu sou José que trabalha com a Nipomag, Ray-Ban do Brasil, produtos magnéticos e terapêuticos. Eu acho que eu sei quem que é seu pai. Eu falei, é isso mesmo. Já trouxe, pronto, conectou, né? Aí eles já estão certo aqui. Eu falei, pronto, ganhei a atenção do cara. Entenda uma coisa, você que está assistindo. O principal gatilho da venda, toda venda só acontece quando o cara resolve te dar atenção. O seu principal desafio não é fazer uma oferta, é ganhar a atenção do seu cliente, para depois você induzi-lo a uma oferta. Então eu precisei ganhar a atenção do cara, senão eu não ia poder me vender. Aí ele sentou na mesa, eu falei, seu Vilmar, então, eu tenho total interesse em trabalhar na sua loja, e meu pai me fala muito bem do trabalho que vocês fazem, eu percebi que vocês têm mais de tantos anos de mercado, eu vi um pouco da história sua, do senhor Nivaldo, né, seu irmão, é isso mesmo. Então eu comecei a falar da empresa do cara. Ô João, mexeu no ego dele, né? Se eu encontro o João na rua, o Eliseu, começa a falar do Visionários, amigo, eu vou ganhar a sua atenção porque eu tô falando do seu filho, a sua empresa, exatamente, seu filho. com certeza. Então o cara ficou lá, perdendo a percepção do tempo. Ele começou a perceber que o tempo não estava passando, porque eu estava falando de assunto que era do interesse dele. Aí depois de bater um papo ali, ele, não, gostei de você, muito bacana, eu não vou te contratar porque o nosso quadro tá cheio, mas deixa aqui seu currículo. Eu falei, de novo, rapaz. Currículo? Aí eu tinha que ter uma carta na manga, né? Eu peguei e falei assim, ô, seu Vilmar, se eu não levar mal não, eu vou te fazer uma proposta, porque eu decidi e eu quero trabalhar aqui. O senhor não me conhece, a gente tem alguns pontos em comum, mas a gente não se conhece.
mas eu só preciso de uma oportunidade. E para isso eu quero trabalhar 30 dias de graça para o senhor. Porque, na final de contas, para mim não é de graça. Eu ficar 30 dias do lado de um homem de uma envergadura como a sua, eu vou estar ganhando, aprendendo. E é isso que eu estou buscando, crescimento, aprendizado. Se no final de 30 dias eu não prestar, o senhor pode mandar embora, que eu fui muito bem pago estando junto com o senhor 30 dias. Então eu massageei o ego do cara, levei a expectativa dele, falei, pô, esse cara é brabo. Aí ele falou assim, você é ousado, né? Eu falei, não é ousadia, não, é porque eu preciso muito. E quando é que você começou? Vai começar agora. Ô Rita, traz o uniforme pro menino e que eu vou dar vaga para ele. 3 anos trabalhando nessa loja. Essa loja abriu meu leque de relacionamento em Goiânia. Me conectei com vários players, que era a principal loja de carro usado. Fiz várias conexões. Mas era carro usado alto, médio? Alto. Então você só se conectou com gente boa, né? Só com com gente de gente grana. Você já foi na linha que você precisava, que você queria. Chegou 2007. Mas você tinha consciência disso? O quê? Que você estava se conectando com gente de grana? Totalmente, amigo. Tipo, era o que você queria. Intencional. Porque às vezes Entenda você uma faz coisa. isso sem ter a intenção. Não, esse é o problema. As pessoas não são intencionais. É isso aí. O desafio para você poder crescer na vida é você ser 100% intencional, mas completamente natural. É a intencionalidade e a naturalidade andando juntas. Se eu sou intencional e eu não sou natural, eu pareço ser falso ou interesseiro. Agora, quando eu sou intencional, ou seja, eu sei para onde eu estou indo e o que eu vou fazer lá, mas transparecendo naturalidade, por mais que às vezes é com muita intencionalidade, o cliente não pode perceber que você está sendo intencional. Tem que ser aquele negócio assim, caramba, quando eu percebi, eu comprei. Sabe quando você vai comprar uma coisa e fala, caraca, do nada, eu não vim comprar, eu acabei comprando. Sim. Essa é a venda de intenção com naturalidade. Aí eu fui intencional e natural. Porque eu queria me conectar com esse mercado de alto luxo. 2 anos e 8 meses, 3 anos praticamente trabalhando nessa loja. Aí eu percebi que eu precisava me desafiar para um próximo nível. A minha vida, João e Eliseu, ela sempre foi marcada por desafios. E é por isso que eu tenho crescido. Porque eu nunca me conformo com o bom. Eu ganhava dinheiro demais com o carro. Eu lembro que todo mundo naquela loja achava que eu era filho do dono da loja. Porque eu era um rapaz bonito, né? Como vocês percebem. Simpático, novo. Pode sorrir, que eu sei que você está sorrindo. Minha mãe me fala, minha mulher também. Então, eu falei, cara, eu preciso aproveitar esse branding, essa marca pessoal minha. Todos os vendedores andavam de moto, no máximo um carrinho velho. Eu tinha um Audi A3, tinha uma moto da garagem, daqui a pouco comprei um outro Audi, porque eu pegava meu dinheiro e reinvestia comprando carro para poder vender. Então eu ganhei muita grana e fiquei conhecido em Goiânia na época. O povo achava que eu era rico. Então, o menino rico vendia carro, era filho do dono, porque não era natural o rico ser o vendedor. Com certeza. Então aquilo abriu muita porta para mim. Até que eu falei, cara, tá confortável demais aqui. Eu, sei lá, com 20 anos, ganhando 7, 10, 15, 30 mil no mês. Porque eu ganhava muito com consignação. Como eu comecei a fazer muito network, eu comecei a ganhar a confiança de muita gente e eu fazia essas pessoas trazer os carros para deixar na loja comigo e eu ganhava 25% do resultado. Então a minha margem de lucro, sem impor nada, só trazer o carro. Então eu tinha relacionamento. Sabia vender, trazia os carros para a loja e ganhava 25% do faturamento. Então ganhei muita grana com consignado. Aí o que eu fiz? Tá bom demais, eu preciso me desafiar. Próximo nível. Qual que é o próximo nível? Antes de você passar para o próximo nível, eu só quero deixar um insight aqui para a galera, que eu acho que é a parte que você falou que mais me tocou aqui no sentido de natural. Ele falou umas 3 ou 4 vezes sobre o natural. Você não vai conseguir nada além do natural se você não for excepcional. Você só conseguiu sair do status quo, das coisas como elas estão, porque você foi excepcional sendo natural. O que isso quer dizer, Darlan? Você usou a mesma ferramenta que todos tinham lá dentro, da mesma loja, de uma maneira diferente. Uau. Mas ela foi natural. Por quê? Porque você se vestia como dono da empresa. É isso aí. E os caras se vestiam como empregado. É então, isso assim, aí. você sabe por que você nunca fez um currículo? Porque a sua cabeça nunca foi de empregado. Uau. Você nunca teve cabeça de CLT. Você sempre foi empreendedor, mesmo não estando. Você já era. Então, acho que o natural que ele se referiu aqui fez ele se transformar numa pessoa excepcional. Olha, o que você falou eu sempre falo, mas eu não falei hoje e você falou por mim. Sem nós se conhecermos. De verdade, eu nunca me vi como vendedor daquela loja, eu sempre me vi como dono dela. Então, me importava como dono. Eu me lembro que assim, a loja ela era muito grande, assim, a lojona grande, e os vendedores, os balcões de atendimento, as mesas de atendimento eram no fundo da loja, do lado da administrativa. Eu não ficava no balcão. Eu ficava lá na frente, na porta da loja, esperando o cliente passar na porta para eu poder pescar na calçada. Então eu me lembro que o meu desafio sempre foi ganhar atenção. Né? Quando você tem atenção, você vende. Então eu lembro que as pessoas passavam pela calçada, eu cantava ela de alguma forma. Eu não sei se você sabe, mas o melhor café de Goiânia é aqui. E hoje, além do café, tem um pão de queijo. Não, faz o seguinte, onde você vai? Eu te falar, esse ano você vai trocar de carro comigo. Então eu liberava algumas palavras. E na verdade, nada mais é que eu profetizava a vida daquelas pessoas. Tá certo. Eu me lembro por diversas vezes eu falava assim, esse ano ainda, minha senhora, você vai entrar nessa loja e comprar o melhor carro dessa loja comigo. Na hora eu ganhava atenção, cara.
Porque era a palavra de estímulo que, Maravilhoso. de estímulo que a pessoa precisava ouvir. Esperança, velho. Esperança. Que ela dava precisava e esperança. você estava profetizando ao Exatamente. mesmo tempo. Na vida dela e na sua, né? Exatamente. Então aquilo gerava. Aquilo era um gatilho de reciprocidade. Aquilo ativava a reciprocidade. O cara ficava com sentimento de dívida comigo. Só por aquilo que eu estava liberando sobre ele. Mas a palavra do Senhor fala sobre isso. Essa boca não foi feita para poder falar, foi feita para poder profetizar. Então, eu fui chamado para isso. Então, eu vou entregar. Ah, se vai cumprir, se não vai, isso não é problema meu. O meu papel é entregar essa palavra. Aí eu peguei, pô, tá bom demais aqui, mas Vamos eu agora preciso ir pro depois da próximo loja, nível. né? Que eu te interrompi. Próximo nível Vamos agora. pro próximo nível. Aí eu fiz conta, eu falei, cara, o que é o próximo nível? Qual que é o próximo mercado? Que é mais caro do que carro? Eu falei, mercado imobiliário. Eu falei, eu vou surfar essa onda agora. Aí foi quando eu ingressei numa imobiliária que na época estava fazendo uma fusão entre umas 28 imobiliárias no Brasil e na América Latina, que se tornou inclusive o maior grupo de intermediação imobiliária dos anos de 2008, 2009 até 2013, que é o Grupo Brasil Brokers. Tinha várias unidades aqui, inclusive em São Paulo. Escolhi essa empresa porque eles investiam em educação, formação e tinha grandeza. Era a maior do Brasil. E eu queria ir para o Brasil. Eu sempre soube que eu ia para o Brasil. Eu não ia ficar só em Goiânia ou só no Tocantins. Eu sempre tive certeza disso. Então todas as decisões minhas me levavam para o Brasil. Ingressei no mercado imobiliário pela Brasil Brokers Que em ano que é isso? 2008. 2008. Em agosto de 2008. Quando foi em 2010, eu me tornei o melhor corretor da América Latina por essa imobiliária. Então, porra, nós éramos 29 mil corretores aproximadamente. E eu fui o Caramba. número 1 da empresa. Caraca. Então, assim, nessa época o meu nome foi falado pro Brasil. Um monte de gente começou, sabe, na época não tinha WhatsApp, né? Mas me ligar, mandar mensagem de texto. Então, aquilo me deu uma visibilidade muito grande pro cenário nacional, dentro desse nicho do mercado imobiliário. Tem muitas pessoas que me seguem, inclusive, dessa época, né? Acompanham, já sabem do meu trabalho. Em 2011, em 2010 mesmo, eu me tornei coordenador dessa empresa, depois me tornei gerente. Final de 2011 eu falei, tá bom demais, eu preciso arrumar um problema. Próximo nível. Deixa eu Próximo te falar, nível. sabe o que é mais doido? É. O que vai marcar suas conquistas é a sua capacidade de absorver e enfrentar problema. Moço, meu olhar é o seguinte, não tem, ó, o que você acabou de fazer, você acabou de abrir sua blusa, né? Foi. Pra mim isso aqui é a minha visão de problema. A blusa parece um problema, mas a oportunidade está por trás da blusa. Então, ou seja, não tem problema, tem oportunidade travestida de problema. Fantástico. E eu vou te falar uma coisa, no mercado imobiliário eu já faturei múltiplos milhões resolvendo um problema grande. No mercado é assim, eu já vendi muito imóvel rural. Então o fazendeiro, por exemplo, quando começa a correr uma notícia na região de que a fazenda está com problema de documento, que está com embargo judicial, o cara, ixi, não quer nem ver que eu não quero entrar em problema. Eu falei, não, meu filho, então dá para mim que eu quero é esse problema. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, problema não, problema é sinal de oportunidade. Mas só quem enxerga isso, quem tem visão. É quem é visionário. É isso aí. Se o cara não for visionário, ele não tem esse padrão de visão. Eu acho que o maior desafio para o cara ser visionário é de fato, é a visão dele, é o farol dele. Parar de botar a luz baixa e subir esse farol, entendeu? Começar a enxergar depois da escuridão. Então eu ingressei em 2008, 2011 eu falei, tá bom demais. Ganhava uma grana absurda, eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro. Eu me lembro que uma vez... Você já podia ficar acomodado, certo? Não. Tranquilo. Tá Tava melhor tranquilo. do que 95% da Para um população brasileiro brasileira. normal, que Que teoricamente isso, já amigo? estava tranquilo. 100, 150 mil todo mês. Entendi. Era muita grana. Isso como corretor de uma empresa. Se fosse só a minha empresa, eu ganhava 400, Muito mais. 500. Eu ganhava tipo um terço da comissão, né? Eu falei, tá bom demais. Agora tá na hora de eu sair. Porque a gente costuma esperar ficar ruim pra poder sair, né? A melhor hora de você deixar o negócio é quando ele tá bom. Quando você vai desligar uma empresa, fazer um exit de uma empresa, você não vai vender ela na É baixa, no você vende ela na ápice, alta. é no ápice. Então, cara, tipo, é a carreira do Ronaldo, do Ayrton Senna, é no ápice. Putz, no ápice. Eu entrego a carreira. É isso aí. Agora eu tô no ápice. Virei pro grupo e falei, gente, foi bom demais, mas eu tô indo pro próximo, tô indo pra próxima. Abri minha própria empresa, estudei o mercado dos Estados Unidos e eu entendi que existia uma necessidade no mercado goiano de criar-se uma empresa que era revolucionada, que é evoluída, que trazia marcas e conceitos diferentes. Aí eu criei uma imobiliária em Goiânia, comecei a trabalhar com essa imobiliária, na época era o meu irmão, que era meu sócio. Essa imobiliária, em menos de um ano, ela tornou-se tipo, uma das 10 principais imobiliárias. Na época que eu comecei com essa imobiliária, eu fiz com a minha equipe o que fizeram comigo. Eu não era do mercado imobiliário, mas eu sempre fui um cara muito bem relacionado. Então eu investi em pessoas que tinham relacionamento e network. Porque network muda tudo. 85% do seu resultado está diretamente ligado às suas pessoas, que é as pessoas que você convive, as mesas que você senta. Darlan, não tem resultado, tem que trocar a mesa, meu filho. Tem que sentar com outras pessoas, tem que começar a abrir seu leque de relacionamento, senão não vai ter resultado. Então eu fiz o quê? Eu trouxe outros Darlans do mercado para minha imobiliária. Amigo, achei o segredo. Tanto é que hoje, quando os players grandes vão contratar, eles balizam o potencial de relacionamento do cara. Porque se você tiver network e não tiver conhecimento imobiliário, o conhecimento você forma.
O conhecimento você prepara, o network é mais difícil. Então investi nisso. Quando foi em 2016, 2015 para 2016, eu abri minha primeira incorporadora. Que foi, eu falei, cara, eu preciso me desafiar de novo. Tá bom. Na época eu era dono da Imobai Imobiliária e dono de outra imobiliária que hoje está entre as 3 maiores do Brasil, chamada MyBroker. Eu era sócio do Ricardo. Eu era sócio de 40% da MyBroker. Olha a minha visão. Eu lembro que um dia, a MyBroker sempre foi uma empresa parceira minha, mas nós disputávamos no tapa nos stands de venda. Tipo, eu estava sempre em primeiro lugar, eles em segundo, eles em primeiro e eu em segunda. Nossas imobiliárias sempre brigavam a disputa pelo primeiro lugar. Eu me lembro que um dia, e eu amo os caras são meus amigos até hoje. Eu falei que ia até mandar um abraço pro Leandro, pro Ronaldo, pro Ricardo. E aí eu peguei e falei assim, bichão, vamos tomar um café? Eu tive uma ideia meio doentia. Você tem que ser meio doido, amigo. Se você é normal, você vai ter o resultado dos normais. O que os caras grandes têm? Eles são tudo doidos. Pensam fora da caixa. Se você continuar pensando de maneira normal, você vai ter o resultado de um normal. E 95% dos normais do Brasil ganham menos do que R$5.000 por mês. Você vai ter esse resultado. O que eu fiz? Eu liguei pro Ronaldo Dantas e liguei, vamos tomar um café comigo lá no France Café, bora. Aí cheguei lá e falei, moça, como é que eu vou falar isso pro cara, velho? Como é que eu vou falar isso pro cara? Irmão, então, eu tô querendo fazer um negócio meio doido aí. O que é? Eu tinha imobiliária e tinha dele. E nós concorrente ali, mas parceiro. Rapaz, eu quero entrar na sua imobiliária. Ele vai, como assim, Darlan? Eu falei, moça, na época, a MyBroker era uma puta da imobiliária já. Tudo que os caras vivem hoje, eles plantavam essa semente, já falavam quem ia viver. Porra, em 2012, não, 2011, quando eles abriram a imobiliária, eles já falaram que essa é a maior instituição de ensino do mercado imobiliário, que eles teriam várias franquias. E hoje os caras dominam o mercado nacional, tem até fora do país. E eles já falavam disso na época. Mas na época, o Ronaldo era bem mais gordo, andava no C4, caindo nos pedaços, se vestia mal pra caramba, o sócio não investia em marca. Eu tinha uma Porsche, tinha comprado meu primeiro avião. O mercado em Goiânia falava assim, pô, esse cara é multimilionário. Eu nem era assim. Mas eu parecia sempre ter muito mais do que de fato eu tinha. Porque isso melhorava o meu branding de marca. Aí eu falei, cara, então, eu quero poder entrar na sua empresa. Ele, como que você entra na minha empresa? Cara, é o seguinte, eu tenho que tirar você do setor sul. Ele tinha uma loja num sobrado. A sede da MyBroker era num sobrado, caindo assim, fraco. Não tinha brand, não tinha marca, nada, zero. Eu falei, mas vendia? Vendia muito. Os caras muito bravos. E atrapalhava você? Não atrapalhava não. Tipo, cada um tem seu espaço fatia do mercado, entendeu? Tá. Só mas que e por que você quis fazer essa fusão, sendo que teoricamente... Não era fusão. Era uma sociedade mesmo. Eu não queria a empresa, eu queria os caras, mano. Entendi. Deixa eu te falar, eu não queria a empresa, eu tava cagando pela marca. Eu queria era os caras, meu irmão. Porque você via potencial nos caras. Só que eu nos sabia caras. que se eu virasse pra ele e falar assim, ô Ronaldo, fecha a empresa e vai trabalhar. Ele não viria. Não viria, porque ele tava brigando por aquele sonho. Ainda bem que não veio, que a minha eu falei depois. Ele seguiu. Aí eu falei, cara, eu quero ter os caras. Eu quero ter os caras comigo. Então como é que eu falei pra ter os caras comigo? Eu tenho que estar no jogo deles. Aí, não, então vou entrar na sua. Eu falei, não, vou entrar na sua. Vou botar, acho que eu pus na época uns 400 mil, não lembro quanto. Botei uma grana lá, consegui uma puta de uma sede na Ricardo Paranhos. A sede deles ficou melhor do que a própria sede da Imobai na época, que era a minha imobiliária. E a gente começou a investir em marca pessoal. Os caras começaram a se vestir melhor, se apresentar mais. Foi pro hall principal, tipo cartão postal de Goiânia. Aí, amigo, foi questão de tempo e ela virou a empresa que ela virou. Eu saí do contrato social na época, tipo 1 ano e meio depois. Eu até percebo, e eles falam isso. Darlan, você foi um instrumento de Deus. Foi uma parceria momentânea, mas ela foi fundamental. Tanto que eles falam sempre de mim nos eventos que eles fazem. Só que estava confortável demais. Eu falei, preciso arrumar mais um problema. E eu vou te falar uma coisa. Você que é corretor de imóvel, tiver algum corretor assistindo, é bom vender imóvel, né, de terceiros, dos seus clientes, mas melhor do que vender o dos outros é vender seu próprio imóvel. É você começar a gerar esse negócio. E ninguém melhor poder construir um empreendimento do que o próprio corretor, porque ele sabe o que o cliente quer. Ele entende como é que funciona a cabeça do cliente. Aí foi quando eu criei a BBI, que é a Brasil Business Incorporadora. A BBI nasceu em 2016, mas o primeiro grande projeto de relevância mesmo só foi acontecer em 2021. Em 2018 eu me casei. Incorporação é demorado, né? É, bastante. O pessoal acha que é facinho. Não, é um jogo de longo prazo, entendeu? Longo prazo. É um jogo de recorrência e longo prazo. Depende muito do modelo de incorporação. Por exemplo, eu invisto muito em loteamento, né? Loteamento é carteira de... Amiga, é um casamento de 15, 20 anos. Uhum. Incorporação, vamos falar assim, residencial, incorporação vertical, ela é mais objetiva. É um ciclo de 5, 6, no máximo 7 anos. Agora, loteamento não, ela é longa. É longa. Beleza, quando foi em 2016 para 2017, eu fali. Por quê que eu falei? Bem-vindo ao grupo, viu, Darlan? Não é só você, não. Bem-vindo, Oi, pode bem-vindo, falar. bem-vindo, bem-vindo ao clube. Não, então eu vou te falar um negócio. Bem-vindo ao grupo Eu aí. vou falar um negócio. Você que tá na live aí, ou onde é que você vai assistir isso aqui, você não leva a mal não, mas
Eu desejo que o irmão venha falir pelo menos uma vez na vida. Ficar rogando praga pra audiência, nesse momento, esse cara tá aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai, Satanás. Ficar rogando praga pra audiência, Darlan. Não é isso. Brincadeira à parte. Não é que eu quero que você venha falir. Mas eu desejo que você conecte com o conhecimento das pessoas que elas só têm depois que elas falem. E a grande verdade, eu quero que você que estiver anotando aí, anota isso. O que fale um grande homem não é a falta de dinheiro. É o excesso, a sobra de soberba e de vaidade. O que me quebrou não foi a falta de dinheiro, foi o excesso de vaidade. Eu tinha quebrado já em 2016. O mercado de 2015 para 2016 deu uma caída. Foi muito difícil. E eu, ao invés de dar uma adaptada no meu negócio, não, eu fui para meter o pé no acelerador e tal, não sei o quê. Despesa de 150 mil reais com loja por mês. Tinha alguns bens, comecei a vender os bens para botar dinheiro na empresa. E uma coisa que você tem que anotar é o seguinte, a sua empresa precisa gerar o recurso. Você não tem que pôr dinheiro da sua pessoa física na pessoa jurídica. A não ser que seja o começo do negócio. E é o mínimo possível. Hoje a grande verdade é que os negócios que eu começo realmente do extremo zero. A gente hoje tem visibilidade, né? Tem algum dinheiro bom. Então, pessoas procuram querendo o nosso dinheiro. Eu falo, não, amigo, te falar. Você não precisa do nosso dinheiro. Você precisa gerar dinheiro. Você consegue gerar dinheiro do zero. Você consegue gerar. Gera correr, né, velho? Exato. É isso aí. E quem tem... Não, deixa eu aproveitar aqui. Quem tem uma imagem, quem tem brand, não precisa de dinheiro. Por quê? Não. Normalmente vem alguém com dinheiro, sem ter onde colocar dinheiro, e com o produto vocês geram dinheiro. Exatamente. Eu acho que esse é o grande negócio, entendeu? O mercado digital, na verdade, transformou o modelo de negócio que era antigo, né, de uma maneira hoje diferente. Então, antigamente como é que você fala? Vamos abrir uma padaria? Vamos. Quanto que vai custar? Ah, vai custar 500 mil, tá? 250 mil, 250 seu. Vamos abrir uma padaria? Vamos. Ô, Darlan, começa a dizer aí no seu Instagram e dos seus amigos que você vai abrir uma padaria. Mesmo? Eu já vou fechar aqui, ó, só o contrato de locação e já vamos começar a fomentar isso. Porra. Beleza. Cara, daqui a pouco, o cara que tá vendendo os insumos pra padaria começa a falar, Darlan, como é que eu entro nisso? Bicho, você consegue dar aqui pra mim 100 quilos de farinha? Consigo. E daqui a pouco você conseguiu montar parte desse negócio sem botar dinheiro, só com inteligência. Uau. Né? Então, se você hoje não é amigo do seu celular, né, com certeza você não tem muitos amigos, porque os amigos que te olham, eles estão prontos para te dar aquilo que você não tem. Né? Em silêncio, porque Exatamente. a audiência, às vezes ela fica olhando em silêncio. Só que dentro do silêncio tem um poder e tem um dinheiro que você ainda não encostou. Esse entendimento, quando você tem, de fato, você muda a maneira de enxergar todo o jogo. Mas muda radicalmente, muda da água pro vinho. Eu mudei, tem alguns dias e eu falo, daqui a pouco eu vou chegar nisso. 2016, 15 para 16, o mercado imobiliário passou por uma instabilidade violenta. Por quê? O mercado imobiliário de 2012, 2010, né? Pô, se tiver com o Rema aqui, sabe. Maravilhoso. Mercado 2010, 2012, 2013 foi o mercado lançador. O mercado de 2015, 2016 foi um mercado de entrega. Só que quando o cara lançou lá atrás, o cara não tinha a preocupação que essa conta ia chegar. Então a gente teve uma instabilidade política e econômica nessa época, impeachment, um tanto de coisa. Sim. Que aconteceu, aquilo resvalou no crédito. Então foi uma avalanche de distratos no mercado imobiliário. As incorporadoras começaram a ficar assim, lotada de estoque, o preço começou a dar uma caída e um monte de desistência de negócio. O mercado, claro, passou por uma crise. Foi momentânea, foi uma crise de 2 anos, 2, 3 anos. Beleza, o que aconteceu? Eu não estava preparado para isso. Eu segurei a onda, em vez de, vou ajustar meu negócio, não, eu vou continuar com a estrutura cara e não sei o que, carrão, avião. E aí eu fui 2016 para 2017, eu falei, agora quebrei mesmo. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Rapaz, eu não menosprezo a minha história. Tem gente que fala assim, Darlan, se você tivesse 21 anos, o que você mudaria? Eu falei, moço, eu não mudaria nada, porque se eu mudar, vai mudar o resultado que eu tô tendo hoje. É isso aí. Ah, pode ficar melhor? Não sei. Eu tive várias crises na minha área emocional. Foi um cara difícil essa área. Mas às vezes, se eu não tivesse passado pelos caminhos que eu passei, eu não tinha um casamento tão poderoso como eu tenho. Vocês são casados? Não Sim, sou. eu sou. O Eliseu é. Amigo, vou te falar uma coisa. O casamento do Eliseu pode ser bom, mas não é melhor do que o meu. Rapaz, o meu casamento é bom demais. Casamento é uma bênção. Eu desejo pra você. Eu também. Né? Porque então põe data nisso. Eu coloco. O problema, você sabe qual que é? É arranjar a mãe. Moço, te falar, não. É o trem mais fácil do mundo. A gente vai procurando, entendeu? Pode falar uma coisa? O tema da entrevista não é esse, mas eu sinto te falar, né? Você que tá me assistindo aí, ó. Casamento é a coisa mais fácil do mundo, é você que complica.
Entendeu? Quando você casa com alguém e elimina as possibilidades de separar, você não larga. Minha mentalidade é essa. Lá em casa, a palavra separação, divórcio, não existe. Eu não sei nem o que significa isso. Então, se eu não vou divorciar dessa mulher, pra que eu vou dormir brigado? Nós chega e se ajeita antes de dormir. Tá Nós certo. resolve todo dia. Tá certo. E É isso outra, aí. quando eu entendo, a Bíblia diz o quê? Deixa pai e mãe, torne-se um com a sua mulher. Então, se eu prejudico ela, eu tô me prejudicando. Porque quando você briga, você quer arregaçar com o outro, né? Você quer fazer o mal para aquela pessoa, porque você quer deixar incomodar, você quer tocar na ferida. Se eu faço o que eu tô fazendo comigo. Esse tipo de mindset num casamento é necessário, senão não segura. Porque hoje em dia o cara vai casar, antes de casar, ele fala, vamos fazer um contrato. Já né? casa Porque, pensando. pô, vai que... Não, se eu pensar que vai dar errado, vai dar errado. Entendeu? Essa vibração eu atraio. Então o que aconteceu? Foi a melhor coisa do mundo, porque foi em meio à minha falência que eu conheci minha esposa, que eu me reconectei com Deus. Você chegou a ficar depressivo? Ou não? 4 dias. 4 dias. Depois de casado. Eu casei com ela em outubro, dia 1º de outubro de 2018. Falido, sem dinheiro, quebrado, sem um carro pra andar. O cara que tinha avião, 2 Porsche na garagem, não tinha um carro. E só 4 dias? 4 dias. Porque você foi abençoado. Não, eu cara. vou te contar por quê. É sério, bicho. Não, tipo, é a mulher que eu ando, amigo. isso. Se a Ingrid tivesse aqui, você fala, "Ô, sai daí, Darlan. Põe sua mulher pra falar que você é um bosta." Minha mulher é tudo pra mim. Minha mulher é muito melhor do que eu. Você tinha que estar ouvindo, era ela. Não tinha que ser o Darlan, tinha que ser a Ingrid Pila sentada aqui. É porque ela não gosta de falar, eu pego do pé da ela não é de falar. Mas olha só, quando eu me casei, eu vim pra falência assim, absurda. Extrema falência. Eu me lembro que depois de falir e perder... Porque eu acho que a principal falência, o maior desafio da falência é porque quando você quebra, você acha que você perdeu seus valores, você acha que você perdeu seus amigos, você acha que você já não cabe você nos ambientes, você acha que você perdeu até o seu conhecimento. Quando o cara falha, ele coloca o conhecimento dele em xeque. Eu acho que eu não sou bom nisso. E eu passei por essa crise. Em 4 dias eu falei, cara, ninguém quer mais estar perto de mim, mas na verdade não é isso. Olha como acontece. No mundo animal, quando um predador quer caçar uma presa, ele vai num rebanho, ele não vai querer atacar todo o rebanho. Ele mira em uma. E o que é a estratégia do animal? Ele encantua aquela presa. Ele afasta ela do rebanho. O que o cara faz quando ele falha? Ele sai do rebanho. Tem gente que vai afastar você, é natural. Tem amizades que são cíclicas, é por tempo. Uhum. Alguns vão afastar porque você quebrou. Mas a grande maioria não, mano. Só que você se afasta. Porque você acha que você não merece mais, você não tem condição mais. Aí você fica encantoado. Você é presa fácil por Satanás te consumir. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Voltei da minha lua de mel e eu entrei numa crise absurda. Porque eu tinha perdido tudo e ainda separei a sociedade da minha vida, na minha cabeça, que era com meu irmão. Uhum. Eu falei, agora ferrou com tudo. Perdi minha sociedade, acabou com tudo. Fiquei sendo um carro. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, numa quinta-feira, e eu falei, amor, perdi tudo. Saí do escritório. Eu saí com a mochila nas costas com um notebook. Perdi tudo. Aí ela falou, não, tudo bem, vamos começar de novo. Na época ela trabalhava como coordenadora de uma consultora, ganhava seus 10 mil, 8 mil. Eu falei, dá pra segurar a onda por alguns dias, se preciso for. E eu me isolei durante 4 dias. Eu não queria tomar banho, cara. Era uma situação assim, deprimente. Não, eu já passei por isso. É terrível. Cara. Difícil. E aí essa crise que eu tô falando pra você é a crise que eu vivi. Eu falei, cara, ninguém acredita mais em mim, eu acho que eu já não presto, o meu método já não funciona, eu tenho que ficar escondido. Ficava no quarto escuro, na sala de televisão e tal, e ia se retroalimentando essa depressão. Até que na segunda-feira minha esposa olhou pra mim e falou assim, levanta desse sofá, rapaz, desse jeito. Você esqueceu quem você é? Eu arrepio toda vez que eu falo isso. Você esqueceu quem você é? A gente esquece quem a gente é. Quando a gente fala, quando a gente quebra, a gente costuma esquecer quem a gente é. Uhum. Levanta desse sofá, vamos pra mesa, toma um banho, faz essa barba sua. Lembro direitinho, eu botando o rabinho no meio das pernas e tomar um banho. Sabe, vestia uma roupa boa, sentei na mesa de jantar. E ela vai, faz uma lista de transmissão aí. Você esqueceu quem você é, Darlan? Você foi o melhor coisa do Brasil, você tá doido? Levanta, acorda pra vida, bora trabalhar. Isso foi dia 26 de outubro de 2018. Do dia 26 de outubro... Aí beleza, eu tava sem carro, né? Eu fui e liguei pro meu pai, me busca pra poder comprar um carro com Soté. Soté é um garageiro em Goiânia, agiota, um cara que é quase bilionário. E é um grande amigo meu, um senhorzinho de 70 e poucos anos. Peguei o telefone e falei, Soté, eu tô precisando comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro não. O senhor me dá um prazo? Uai, senhor, você pode vir escolher o carro que você quiser. Pode pegar, depois você paga. Ele é senhor, você não né? tinha dinheiro, mas tinha crédito, tinha credibilidade. Aquilo, a resposta dele foi uma injeção de ânimo. Eu falei, eu tenho crédito na praça. Cheguei, peguei meu pai, me buscou em casa, fui na loja dele, peguei 3 cheques emprestados com meu pai, 30, 60 e 90. A loja dele tinha várias caminhonetes, Corolla, Civic.
E lá no canto, escondido, tinha um TR4 prata velho, de 2012. Tava lá, cantinho. Aí ele, não, escolhe aqui e tal. Eu falei, não, Sotel, eu quero aquele carro lá. 36 mil reais, 3 cheques de 12. Com 16 dias eu quitei o carro e troquei ele num Jetta. Do dia 26 de outubro até o dia 31 de dezembro, eu ganhei 976 mil reais de comissão. Fazendo o quê? Fazendo o que eu sei fazer. Vender. Fazendo o que eu sei fazer. Legal. Fazendo o que eu fui chamado para poder fazer. Servindo as pessoas, conectando as pessoas, fazendo bons negócios, gerando... O que eu falei para você antes das câmeras ligadas? Cara, vamos lá para minha casa jantar hoje, porque eu quero te conectar com pessoas que podem ser interessantes. Network. Eu faço isso e eu ganho muitos milhões por mês fazendo isso. Mas a minha mentalidade é a seguinte: quando eu chego num ambiente como esse, cara, como que eu vou servir o Eliseu? Como que eu vou servir o João? O que eu tenho de valor para colocar nessa mesa? Entenda uma coisa, cara. Rede social, network é uma mesa farta de alimento. As pessoas só vão sentar na sua mesa se tiver o que comer aí dentro, amigo. Senão eles vão passar a sentar na mesa de quem tem. Então você precisa servir as pessoas. Fiz isso. Janeiro de 2019, conheci ninguém menos do que Pablo Marçal. Fiz o método IP com ele. Aí eu fritei os restos dos neurônios que tinha. E aí minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tava indo no ritmo assim. O jato fez assim, ó. Hoje a gente tem alguns empreendimentos imobiliários esparramados pelo Brasil, em fase de aprovação. Em 2021 eu lancei aquele que foi o maior projeto imobiliário do Centro-Oeste, maior em velocidade de venda. Eu estava falando com a minha equipe hoje no caminho para cá. Como você conseguiu vender 180 milhões de reais em 48 horas? 48 horas, 180 milhões de reais. Nós fizemos um evento em Caldas Novas, Goiás, colocamos 2.400 pessoas no espaço, ficamos 5 horas e meia fazendo uma palestra. Todo mundo achando que nós ia oferecer lote, e em momento algum nós falamos do lote. Porque o tema da palestra, o melhor investimento de todos os tempos. Todo mundo achando que nós ia falar de lote. Não falamos de lote. O melhor investimento é o que vocês investem, é o que eu faço. Eu invisto em pessoas. Esse é o melhor investimento. Esse dá ROI. Pode não dar ROI no meu tempo. Às vezes você investe em gente hoje, espera que vai dar retorno agora. O seu funcionário, não, eu quero investir meu conhecimento para o cara dar retorno para mim. Às vezes não vai dar retorno no seu tempo, porque o seu compromisso não está com a colheita, e sim com o plantio. Eu tenho que plantar semente. A colheita vai ser no tempo de Deus. Então o melhor investimento é em pessoas. Depois de falar 5 horas e meia nesse evento, eu e os meus sócios, eu fiz uma oferta de 15 minutos. A gente lambeu todo o estoque em 2 dias. E foi um case, foi onde eu vim para São Paulo. E hoje eu estou aqui. E aí você pode estar perguntando, qual que é o próximo desafio? Depois não fala. Agora o próximo desafio vai ser um desafio bem grande, né? Porque você já veio de uma jornada de crescimento, não se contentou. Absurda, muito legal. Né? E eu costumo falar que a vida é igual o gráfico da bolsa. Altos e baixos. Você não consegue se manter, né? E quem se mantém, na verdade, morre. Por quê? Porque é a comodidade. Né? O cara fala assim, você poderia ter se contentado lá quando você estava andando de Audi, vendendo o carro e falado, pô, tô ganhando, sei lá, 150 mil por mês, 100 mil reais por mês, e se manter. Para a grande maioria, isso já é um salário inalcançável. Mas como você não se conteve com isso, Deus também veio te provar. Falou o seguinte, bom, deixa eu ver como é que ele reage na queda, na crise, no pior momento, saboreando ali, talvez, a falência. Sim. Né? E muita gente não tem, talvez, essa agilidade que você teve para sair da cama. Né? Porque eu criei uma filosofia da cama, que é difícil. Tem muita gente que não consegue sair. Eu, graças a Deus, eu demorei um pouquinho mais do que você, mas pensa o seguinte, quando a cama, para mim, ela é um portal de passagem, é um portal energético. Quando você chega no mundo, normalmente você chega por onde? Por uma cama. Bom. E quando você vai embora, né, se você não morrer de um acidente, alguma coisa trágica, também. Normalmente, naturalmente, você vai por uma cama. Né? Então, assim, a cama, ela dá as boas-vindas para novas vidas e também se despede daqueles que já cumpriram aqui a sua tarefa na Terra. E a cama é a muleta dos fracos. Porque eu aposto que quando você ficou mal nesses 4 dias, você foi para onde, Darlan? Pra cama. Pra cama, velho. E sabe o que você procura? Escuridão. Uau. Por quê? Porque faz parte do nascimento, né? E principalmente da sua parte energética. Né? Na cama a gente faz um filho, na cama a gente desenvolve vários momentos bons e ruins. Então a teoria da cama ela é basicamente o seguinte, evite ficar na sua cama. Sabe por quê? Porque a cama tem prazo. Você vai, dorme e vaza para poder correr atrás do que tem realmente valor e sentido. Né? As pessoas que ficam muito tempo numa cama, ou elas estão doentes, acamadas, ou elas estão precisando recuperar sua energia perdida por algum fracasso que, cara, aconteceu e faz parte. A vida é isso. É o gráfico da bolsa, né? Altos e baixos. Então, se manter afastado da cama, para mim, virou uma tese de vida, cara. Por quê?
Quanto mais tempo você ficar longe da sua cama, eu acredito que você acorda cedo e dorme tarde, assim como eu, mais produtivo você é. Sim. Mais coisas você consegue fazer e mais colheita você vai ter. Porque hoje você aprendeu que plantar não é suficiente, mas plantar em chão fértil. Aí sim vai fazer a diferença. Uau. Então, enxergar a oportunidade e saber plantar nela, aí vai te dar prosperidade. Senão, tem muita gente que se planta, né, num lugar e esquece de ver que não está tendo colheita. E às vezes fica chateado, porque olha para o lado e fala, pô, o Darlan tá prosperando, o Darlan tem ali uma colheita absurda. Bom, o Darlan entendeu que chão fértil gera prosperidade. Uau. Você falou um negócio aí bem interessante, que eu faço bastante uma analogia, que a nossa vida vai ser sempre marcada por altos e baixos. Sim. Você nunca vai permanecer no topo o resto da vida e nunca vai ficar no vale o resto da vida. Você vê, hoje o maior pico do mundo chama-se Monte Everest. Ninguém mora lá, amigo. O ar é rarefeito. Lá é um ponto de passagem. O cara vai lá, crava uma bandeira, Chega tira uma e foto sai. e Ponto de passagem. desce. É isso aí. O alto é ponto de passagem. Só que o que você tem que entender é o seguinte, você não vai viver sempre no alto. Mas a cada descida, na nova descida, o ponto baixo da descida vai estar sempre maior do que o ponto alto da última subida. Eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, eu subo. A cada descida eu estou sempre acima da minha última subida. Esse é o desafio. Para poder pensar, uma vida sem os altos e baixos. Como é que funcionaria uma vida sem altos e baixos? Olha que doido, Deus revela isso na criação. Hoje o que movimenta o seu corpo chama-se um órgão chamado coração. É o órgão mais importante do corpo. E ele está todo o tempo aqui, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Experimenta a sua vida parar numa zona do conforto. É a morte. Amigo, zona de conforto é zona de morte. Você quer viver uma vida plena? Aprende a lidar com os altos e baixos, porque isso mostra que você está vivendo uma vida. É isso aí. Esse é o seu desafio. Você faz academia? Eu faço. Pois é. A academia talvez seja um dos esportes mais ingratos da vida de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque depende só de você. Não dá para eu contratar alguém para ir lá para fazer por mim. E se você ficar 6 meses, uma semana, você já vai ver que tudo aquilo que você conquistou é perdido de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, se as pessoas olhassem a vida como a ótica de um bodybuilder, ou seja, de um cara que frequenta a academia, elas não sairiam de cima do seu sonho. Bom. E não deixariam de malhar todos os dias para ver o resultado. Resultado só tem para quem malha. Uau. Né? E eu não consigo terceirizar, eu não consigo comprar. Não tem né? Você pode ser o cara mais rico do mundo, Darlan. O pobre e você tem só 24 horas. Se você for para academia, você vai ter que cumprir a sua meta, você não vai conseguir terceirizar. Por maior que seja o seu exército, por maior que seja o seu governo, por maior que seja tudo, tem coisas que só dependem de você. Exatamente. Entendeu? Só que as pessoas não fazem aquilo que dependem dela. Elas esperam que outro faça ou esperam uma graça divina. E nem tudo vai cair do céu. Né, Eliseu? É isso. E na baixa, né? Tava falando de altos e baixos. É no estresse que a gente cria soluções, que a gente gera maior criatividade nossa, que a gente é inventivo, né? Então, quando você está estressado, você cria novas técnicas. Quando você está na baixa, é onde você... É aquela história, é só você não continuar cavando, amigo. Você está no fundo do poço, só não continua cavando. Sobe. Então, você tem... É um caminho. Então, Pô, sua história é fantástica, fenomenal. Eu não conhecia. Então, assim, não acompanho, mas já virei fã da história e, assim, me identifico muito. Né? Acho que nós nos identificamos. E, cara, é isso. Então, nos piores momentos da minha vida, foi onde Deus me deu luz para eu ser inventivo, para eu entender, para eu ter luz, para eu criar soluções. A gente ganha para resolver problema. Né? Eu sempre falo isso. A gente não ganha para fazer o que qualquer um faz. É difícil mesmo. Você ganha para solucionar problemas que ninguém soluciona, para fazer coisas que ninguém faz. Então, como você disse, se quer ser igual a todo mundo, você vai ter os mesmos resultados. Então, quer ser diferente, cria. Inventa. Seja diferente, cria soluções. Exato. Solucione o problema de alguém. Né? Solucione o problema do mercado todo. Que é o que a gente está fazendo. Quanto né? maior o o que você problema, maior a faz. oportunidade. Maior Entendi. dinheiro É isso. lá. Maior Quem grana. não gosta de problema não gosta de dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho um trecho da minha palestra, 2 slides falando sobre isso. Porque eu comecei a minha vida na televisão, depois eu fui para os leilões de imóvel, e leilão você compra dívida. Ou seja, você compra o problema de alguém que você nem conhece. Então, se você não gosta de problema, obviamente sua vida financeira talvez não tenha prosperado tanto. Né? Exatamente. Então, bons resolvedores de problema normalmente são quem manda dentro de uma mesa. Né? Bom. É isso. Se você resolve o problema, você tem abundância financeira. Até rimou, hein?
Tem sim. Conectou. Até rimou. Maravilhoso. Não, mas legal. Bom, então, infelizmente estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso programa. Eu queria te agradecer porque eu sei que você é um cara muito atarefado, né? Tem muita gente hoje aí querendo fazer uma entrevista. Sim. Queria agradecer ao Remo, que trouxe você aqui, né? Nos colocou de frente a frente. E eu acredito também na vida, a vida sempre tem um propósito. Eu acho que as pessoas, as almas, os projetos, eles se cruzam. Sim. Porque alguma coisa sempre acontece, né? E eu sempre falo que você é um, nós somos outros, quando a gente se junta, a gente se soma, mas por um ângulo diferente a gente se multiplica. Uau, né? Gostei. Então... Vou modelar. Vai ser bom. Então, João é só uma questão de percepção, né? Eu fiz aqui para ele, mas para vocês entenderem, quando a gente se junta, a gente se soma, mas dependendo do ponto de vista, a gente se multiplica. Uau. E se multiplicar já é um ato bíblico, né? Porque Deus sempre foi a favor da multiplicação, né? Ele sempre pediu para que ninguém enterrasse o seu talento, para que você trouxesse e amasse a prosperidade. Então, ser próspero é um ato divino, né? Exato. Porque a gente precisa ser próspero para fazer com que as outras pessoas também sejam prósperas. Eu acredito que assim, a prosperidade ela foi entregue para todos nós. Deus te fez próspero. Todos nós nascemos prósperos. Só que tem pessoas que esperam essa prosperidade passar através de uma oportunidade. E eu costumo falar, a gente foi criado, né, ouvindo a história do cavalo que passa arriado. E chama esse negócio de oportunidade. Eu não acredito que a oportunidade é o cavalo que passa arriado. Eu acredito que a oportunidade é o cavalo que eu puxo. Então eu promovo a oportunidade, eu rastro para o meu cabresto. Então estar aqui é de fato promover a oportunidade. É a gente gerar interações. E de fato as conexões promovem multiplicações. Não é sobre eu somar na vida de alguém, é a minha soma que gera multiplicação. Então, se você está assistindo hoje, está olhando para um cara de 37 anos que veio de uma origem muito difícil e ele tem vencido até aqui. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho construído. Mas o que eu tenho construído nem se compara com aquilo que há de vir. Por quê? Porque eu não vou parar. E o maior investimento está em pessoas. Invista uma vida em pessoas, porque nunca vai deixar de te dar retorno. Para poder fechar o meu próximo desafio, que eu já tenho vivido ele há mais de um ano, aliás, agora em setembro fez um ano, é investir ainda mais, pegando todo esse conhecimento e trazendo para as pessoas. Isso eu achei o meu propósito. Então eu tenho uma empresa hoje chamada Clube de Venda. Essa empresa ela é responsável por mentorias, imersões, masterminds, cursos digitais, onde eu conecto tudo que eu faço no papel, em livros, em mentorias, em masterminds, em palestras. E eu tenho percebido que não tem nada mais prazeroso. Vocês ganham muita grana. É bom ganhar dinheiro, mas, amigo, ganhar dinheiro é bom, mas nunca vai ser tão bom quanto pegar o conhecimento que você carrega e ver que aquele conhecimento transforma a vida das pessoas. Transbordar. Muito né? bom. Tem nada mais prazeroso do que eu ver as pessoas sendo transformadas com aquilo que eu faço. Então a gente transborda isso através do Clube de Venda. É isso Fantástico. aí. Parabéns, Obrigado. parabéns, Eliseu. Muito bom. Tamo Valeu. junto. Muito obrigado. Você está sentado aqui porque você é visionário e porque você também está transformando muitas pessoas em visionários, né? E Deus só vai te trazer mais prosperidade porque você está ajudando muita gente. E eu gostaria de agradecer você também que ficou com a gente até agora, num bate-papo aqui extremamente cabeça. Hoje a gente falou de mercado imobiliário, mas a gente falou de pessoas, de ser humano que viveu e vive altos e baixos, né? Independente do momento que você está passando, eu espero que você esteja bem ou fique bem. E acredite sempre em você, porque só você vai poder te levar para o próximo nível. Tá certo? A gente se encontra então semana que vem e vamos com tudo, porque é para cima. Tá certo? Valeu!